Muito bem, voltamos então com o Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV, né? E agora vamos falar do Fluminense, né? Fluminense Futebol Clube, tricolor das Laranjeiras, que agora as pazes com a sua torcida está voltando. E até Fred não está perdendo mais pênalti, né? Verdade, voltou a boa fase, a fase do namoro, né? Aquela fase bonita, todo mundo acha tudo lindo, maravilhoso. E o Fluminense conseguiu um resultado ontem contra o Corinthians, um empate em 1-1, em que foi prejudicado pela arbitragem. Né? Foi prejudicado. E o pior de tudo é que o presidente do Corinthians foi para lá reclamar da arbitragem, dizendo que o goleiro do Fluminense saiu numa bola que acabou tocando na cabeça do atacante do Corinthians, né? Reclamando bastante, mas ele só colocou os pontos positivos, né, que aconteceu contra ele. Agora, o que aconteceu a favor do Fluminense, ele esqueceu. Ele não falou, não. Então, não fica muito difícil, né? É quietinho. Aí fica numa situação bastante... Aí é cômodo, né? Só falar as coisas boas. Igual aquele jogador, que igual a seleção brasileira, perdeu de 7-1 para a Alemanha, mas você viu como é que a torcida no começo vibrou? A torcida incentivou a gente, mas depois alguém falou da derrota? Não, né? Então é a mesma coisa do presidente do Corinthians, que foi falar sobre o jogo reclamando da arbitragem, quando na verdade... Aliás, é por isso, é por essas coisas que o Corinthians é um clube, né, assim, não só em São Paulo, mas em grande parte do Brasil, antipatizado. Por causa dessas situações. Isso. Porque quando ele perde ou quando ele empata, a culpa é dos outros. Exatamente. Não é mérito nunca do outro time, sim apenas que ele foi prejudicado na rodada. E aí fica difícil, né? Muito difícil. Bom, mas o Fluminense conseguiu então um bom resultado. Sem dúvida. De qualquer maneira, aliás, foi o Corinthians que empatou, né? Foi o Corinthians que empatou. E tem um detalhe, o Fluminense está ali na 5ª posição, né? Não está deixando os clubes da frente afastar muito, e aí fica, porque também lá na frente só o time do Cruzeiro que venceu. São Paulo empatou, né? O Grêmio que vem ali atrás ganhou, mas o Corinthians e ele acabaram empatando. Então, para ele, o Fluminense não viu ninguém se distanciar, a não ser o próprio Cruzeiro. E vamos falar também do Vasco da Gama, que pela Série B do Campeonato Brasileiro levou um chocolate quente lá no Improv em São Januário. Eu dizia que jogo em São Januário é complicado, falei isso na sexta-feira aqui, e o Vasco levou um chocolate. O Vasco poderia ter perdido por mais, isso considerando-se a quantidade de gols desperdiçados pelo adversário, né? O Avaí poderia ter feito pelo menos mais 2 ou 3 gols, o que seria um resultado, já foi um resultado histórico para o time de Santa Catarina, e imaginem, senhores, se fossem mais, né? E o técnico Adilson, sem dúvida alguma, resistiu muito, porque como Ailton dizia sempre aqui, mesmo o Vasco vencendo, a torcida pedia a saída dele. Imagina perdendo e ainda mais sendo goleado da maneira que foi, né, em São Januário. Né? Custou a cair o Adilson? Olha, na verdade foi ele que pediu demissão. Foi ele que pediu demissão. Pela diretoria do Vasco, ele ia continuar. A diretoria estava gostando do trabalho do Adilson. Que, na verdade, o que acontece com o Adilson? Ele vinha, né, fazendo com que o Vasco tivesse alguns resultados, né, vinha ali entre os 4 primeiros e tal, e tomou uma goleada que até o goleiro, que é o grande herói do Vasco, falhou. Imagina se fosse o Diogo Silva no gol. Aí, amigo, aí eu não sei não, aí seria seleção brasileira para frente, ou seja, depois de 7, né? Mas, na verdade, o Adilson, ele não aguentou a pressão, não é que ele não aguentou a pressão, ele está vendo alguma coisa de errado. Que um time como o Vasco da Gama, com todo o respeito ao Avaí, jogando em casa não pode perder de 5. Não pode perder de 5 para o Avaí. E não era ausência de Guinha Azul, não é isso. Que ia fazer e os outros partidos que Guinha Azul não jogou? Né? Então, todas as vezes que o Guinha Azul não jogar, é goleada. Né? O detalhe importante é que o Vasco, a briga interna, principalmente da política, está desestabilizando o time do Vasco. Né? Está desestabilizando. E aí já está em 5º
no grupo. Ainda saiu do G4. Já saiu do G4. É. E aí vê os outros clubes encostando. E daqui a pouquinho não consegue reverter, não volta para a primeira. E aí vai ser pior ainda. Porque quando você bate e volta logo, você tem aquela força de vontade do torcedor. Depois que fica 2 anos, amigo, o torcedor já não começa mais a acreditar. Né? E quando você vai e faz uma campanha logo que você volta, como todos os grandes aconteceram com os grandes, dá uma respirada. Agora, quando você vê que o negócio não está caindo muito bem, fica uma situação complicada. E aí, quem vai ser o treinador? Vai ser o Dorival Júnior? Vai ser o Ederson Moreira? Né? Que foi o treinador do Grêmio, que todo mundo também não gostou? Foi auxiliar do Fluminense? Então, qual é a situação de momento do Vasco? O que o Vasco pretende a partir de agora? Tanto na eleição como no campo. O próprio estado, né, em que se encontra a administração do Vasco, a política no Vasco, a impressão que se tem é que está transmitindo intranquilidade sem dúvida, ao elenco sem do Vasco. dúvida. Né? Agora, eu só gostaria de 2 coisas. Né? Gostaria de falar que, antes de você ler o texto maravilhoso que mandaram para você, só queria registrar que o Brasil estreou no Mundial de Vôlei hoje pela manhã. Né? Jogou pela manhã contra a Alemanha, pelo menos no vôlei 3-0 Brasil. Né? Pelo menos 3-0 no vôlei. No vôlei. E o detalhe é o seguinte, eu assisti sábado à noite, um jogo, a decisão da Copa BH de Juniores. Também vi. Que jogo bom, rapaz. Muito bom jogo. A final foi entre Atlético Mineiro, né, o Galo, e o América Mineiro. Que, participaram, essa é a 20ª edição da Copa BH, participaram clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, no Brasil inteiro. E foi um sucesso. A final, com 20 mil pessoas assistindo ao jogo, o América sagrou-se campeão. De virada. De virada, estou falando América Mineiro. Isso. Que Nilson Maria pode ligar agora à televisão e pensar que é o América do Rio. Não, é o América Mineiro, venceu por 3-2, um jogo dos mais disputados. Verdade. Né? E muito melhor que muito jogo de marmanjo por aí. É verdade. O América é bicampeão da competição. Né? Bicampeão, né? Bicampeão. Agora, quem não vai bem das pernas é o Macaé, né? O Macaé acabou perdendo para o Madureira, né, de virada. Exatamente. Deu de 2-1 para o Madureira e acabou saindo do G4. Está em 5º lugar, enquanto que o Madureira está na vice-liderança. O Mojimirim venceu o São Caetano e continua na liderança do grupo em que está o Macaé e o Madureira e conseguiu um resultado positivo também. E com isso o Macaé fica em 5º, mas ainda com possibilidade de classificar para a próxima fase, que os 4 melhores de cada grupo passam para a fase seguinte. Sim, enquanto isso, São João da Barra, a equipe sub-15 continua brigando lá, já classificada, né? Para classificar para outra fase, enquanto que o sub-17 perdeu de 5-1, aí o sub-15 vingou, né? Ganhou de 5-1, e já que o sub-17 não tem mais chance de classificação, o sub-15 conseguiu o resultado de 5-1 e continua brigando ali. A última rodada acontece no próximo final de semana, o time do São João da Barra jogando em casa. Muito bem, e só para lembrando que pelo chamado quarentão, as oitavas de final tiveram início neste final de semana. Colégio 1, Aventureiro 2, Operário e Barcelona 0-0, Morro do Coco 2, Olímpico 2, Leopoldinense 0, Urural 1, Matador e Atlético 0-0, São Cristóvão derrotou por 2-0 Santo Antônio, no Clássico dos Santos, Taubaté 0, Limite 2 e São Sebastião e Eldorado 0-0. Lembrando que poucos gols foram marcados, né, considerando-se as rodadas anteriores, 12 gols foram marcados nos 8 jogos, uma média de 1,5 gol por partida. Né? Ailton, você sabe que eu falei antes aqui que a Paula Trindade mandou... Não, mandou, está ali na tela, ela mandou... Veja, atenção, torcedores vascaínos. Os flamenguistas vão adorar, né? A Paula mandou, colocou assim, né? Está dizendo você que é para mim. Ela diz assim, alguém aí avisa o Detran que tem um carro com a placa FLA 2014 que saiu da zona em alta velocidade, que está sem a lanterna
e que está passando por cima de todo mundo. Repasse até chegar nas autoridades. E também que tem um carro da marca Volkswagen que está prejudicando o trânsito, que só estava andando de segunda. Paulinho, nós vamos conversar. É brincadeira. Bem, minha gente. Com esse texto aí, fechou o programa. Você tem que fechar o programa dessa segunda-feira. Gente, a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço. Até amanhã. Estaremos aqui, inclusive, com o Fernandinho Antônio, batendo aquele papo com a gente sobre as coisas do futebol do Rio de Janeiro. Um abraço para o Maguinho, hein? Para o Magno Prisco, fazendo contato com a gente. Um abraço para o Maguinho. Amanhã, se Deus quiser, às 13h30, estaremos de volta. Tchau.